Bem, gente, acho que o pessoal vai entrando aos pouquinhos aí, e também o encontro fica gravado, né? Quando vocês não puderem participar aqui no horário, vocês podem assistir depois. Eu vou enviar os detalhes de como vocês podem acessar o conteúdo no meu outro site de cursos. Eu envio por e-mail depois. Cada pessoa tem um login, senha, tudo certinho. Então, já para explicar para vocês como que eu faço um resumo do capítulo que a gente vai estudar no dia, faço uma apresentação. Essa apresentação dura por volta de 40 minutos, 50 minutos, talvez uma hora, dependendo do conteúdo, se for mais extenso, se eu me alongar um pouquinho mais. E aí depois a gente tem tempo para discutir, para conversar, para perguntas, para aprofundar alguma coisa que talvez não tenha ficado clara. Então eu prefiro da seguinte forma, né? Se você tiver alguma dúvida, enquanto eu estiver falando, estiver apresentando, você pode escrever, anotar para não esquecer, e aí a gente conversa, nessa parte de perguntas e respostas do final, tá bem? Então, beleza, eu vou compartilhar aqui minha apresentação, que também depois vocês vão ter acesso. Tudo bem, gente, então vamos começar aqui o nosso primeiro encontro. Eu vou começar falando sobre a minha trajetória para vocês, para quem de repente não me conhece, assim, as coisas que eu fiz e as coisas que estão relacionadas à ACT, para vocês terem uma ideia, né, do lugar que eu percorri aí até hoje. Eu me formei em psicologia em 2006 na Universidade Federal de São João del Rei, em Minas Gerais, lá perto de Belo Horizonte, e fiz mestrado lá também na mesma universidade. Depois o meu doutorado foi na Federal de Juiz de Fora, também em Minas. Juiz de Fora é um pouquinho mais perto ali do Rio. E nessa época eu estudava bastante a psicologia analítica do Jung. Então eu comecei focando mais nessa área, né? A psicanálise lacaniana na faculdade, depois a psicologia analítica junguiana também perpassou ali graduação, mestrado, doutorado. Quando eu terminei o doutorado em 2015, eu fiz a minha primeira formação para ser instrutor de mindfulness aqui na Unifesp, em São Paulo. E nesse período eu comecei a ter mais contato com as terapias contextuais, como a gente chama hoje, inclusive a ACT, né? Dentro do protocolo aqui do Marcelo Demarzo, né, de 8 semanas de Mindfulness, a gente tinha alguns usos da ACT já, como a ideia de valores e tudo mais. O ano passado eu terminei minha especialização em TCC pela PUC do Rio Grande do Sul. Obtive também o título de especialista, né, em psicologia clínica pelo CRP aqui de São Paulo. Faço parte da ACBS, que é a Associação para a Ciência Comportamental Contextual Internacional, e aqui no Brasil também. É muito interessante, a gente pode comentar mais sobre a ACBS depois, né, em outro encontro, se vocês quiserem, ou até no final do encontro nosso de hoje. É muito legal fazer parte da ACBS, porque nós temos acesso ao jornal, que é publicado, se não me engano, desde 2012, com vários artigos sobre a ACT, sobre a ciência comportamental contextual, que hoje muitas vezes a gente chama de terapias de terceira onda na TCC. E também faço parte da APA, né, Associação Psicológica Americana. E para quem ainda não conhece, esse é o meu site e o meu canal no YouTube. A gente tem muitos materiais lá gratuitos, né, disponíveis no site. São mais de 1.000 textos que eu já escrevi lá. No YouTube são mais de 200 vídeos. Mais recentemente tenho gravado vídeos sobre a ACT, também sobre a TCC e áreas ali relacionadas. Então vamos falar um pouquinho agora da biografia, assim, mesmo que brevemente, dos autores, né? Para quem de repente não conhece os autores, é interessante saber também um pouco da trajetória deles. Então esse daqui é o Stephen Hayes, os três são considerados fundadores da ACT, mas o Stephen Hayes ele tem uma representatividade maior, né? Porque ele também criou a teoria das molduras relacionais, que é uma teoria, digamos, comportamental da linguagem, a partir de experimentos mesmo de laboratório. Então ele é uma figura principal, a gente diria assim. Mas os outros autores, claro, também são super importantes. Mas a gente colocaria o Stephen Hayes como o primeiro, assim, né, de certa forma. Ele se aposentou recentemente, ele foi professor universitário durante muitas décadas, aí publicando, nem sei o número, mas muitos e muitos artigos científicos, né? Ele tem desenvolvido algumas coisas interessantes hoje em dia com relação a aplicativos também para terapia.
Então é uma pessoa que produziu muito, tem muitos trabalhos, muitos livros, né? O Kirk Strosahl, que é esse daqui do meio, obviamente também é autor aqui do livro, tem uma trajetória muito interessante. E eu conheço mais o trabalho do Kirk Strosahl pelo trabalho que ele faz com a ACT breve. A gente chama de FACT, né? Então a gente coloca um F antes da ACT e é focus, né, no inglês, que seria a ACT focada. Então a ideia é de trabalhar a ACT em pouco tempo, né? Muitas vezes em contextos, por exemplo, de clínicas ali ligadas a hospitais ou outras instituições em que o trabalho precisa ser feito, às vezes, em uma sessão ou pouquíssimas sessões. Então ele adaptou, né, com a Paty também, que é a colega dele nessa área ali da FACT, e eles têm cursos sobre a FACT também, eu cheguei a fazer com eles lá. E o Kelly Wilson é um autor que fez doutorado com Stephen Hayes e tem um trabalho inicialmente ligado a transtorno por uso de substâncias, né? Ele conta a história dele que ele teve muitos problemas com o álcool, e tem vários livros sobre esse assunto também, utilizando a ACT para dependência química e trabalhando bastante a questão de valores também. Ele tem feito é, workshops, né? Ele fez um workshop o ano passado aqui na Seconte, que é, uma pós-graduação, né, em ACT, em FAP também. Eu tive aula com ele lá também, na Seconte. E todos eles têm cursos online, né? Então eu fiz curso com todos eles. Depois eu posso passar os contatos dos cursos, né, do site, onde vocês podem encontrar. O Stephen Hayes tem curso sobre a ACT, sobre a ACT mais aplicada, o Strosahl, como eu falei, sobre a FACT, e o Kelly Wilson sobre... ele trabalha com questões ligadas ao self, valores, ele tem cursos relacionados a esses assuntos mais especificamente.